Bom dia, bom dia, bom dia! Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um Bom Dia Canaã para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 20, e já estamos começando o dia em festa. Meus irmãos, graças a Deus, hoje a nossa convidada especial do dia, né? Missionária Melissa Giseline Massuda está comemorando mais um ano de vida, graças a Deus, e um presente especial para todos nós, né? Ela no seu dia de vida, né, comemorando mais um ano de vida, estará aqui ministrando nas nossas vidas. Graças a Deus por isso, recebo os nossos parabéns, aqui do Bom Dia Canaã, que Deus abençoe a sua vida cada dia mais, viu? Você é muito especial para nós aqui, principalmente para Deus. Eu tenho certeza disso e eu creio que Ele irá te usar com poder, com graça e autoridade nesta manhã também aqui, em nome de Jesus. E seja feliz, que Deus, né, te dê um dia abençoado para a glória dEle, um dia feliz, um dia cheio de surpresas do Senhor, né, da parte dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Aproveite o seu dia aí na presença dEle. Já está começando, né? Na presença dEle aí, né, engrandecendo, exaltando o nome dele. Também quero dar o bom dia ao Ederson, Naldo, que estão aí nos bastidores, e um bom dia especial a todos vocês, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês que estão conectados aqui conosco nesta sexta-feira, né? Um feriado aí prolongado, para muitos não são, né? Só foi ontem mesmo, mas hoje dia de trabalho, dia de rotina normal, né? Mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo nesta sexta-feira, trazendo Bom Dia Canaã para a sua vida, em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Já vai compartilhando aí este bom dia para pessoas, irmãos, amigos, né, que você conhece e você sabe que precisa ouvir uma palavra do Senhor Jesus Cristo. E de qualquer parte do mundo aí que você possa estar, fale conosco, participe do chat, né? Coloque aí de onde você está falando, o seu testemunho, o seu pedido de oração, que logo após aqui o programa, a missionária Melissa estará orando por todos vocês em o nome de Jesus Cristo. E já deixa também as suas felicitações aqui, né, para nossa missionária Melissa, em nome de Jesus Cristo, para ela ver depois aí o seu nome, né, os parabéns você dando para ela aí nesta manhã. Faça o dia dela feliz aqui também, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. E eu já quero te ouvir, Mê, bom dia, como que você está nesse dia feliz, dia alegre, dia da vida, né, de comemorar Verdade, a vida. verdade, Ju. Bom dia, paz do Senhor, meu amigo. Obrigado pelo carinho, pelas palavras e pela oportunidade de estar aqui também nesta manhã, compartilhando da palavra do Senhor. E eu só tenho a agradecer, irmãos, por até aqui o Senhor realmente tem me ajudado, me guardado, me livrado, porque este ano o Senhor já me deu vários livramentos, né, na minha saúde, o Senhor tem me ajudado, me dado graça, né? E eu estou muito feliz, irmãos. Este ano eu não sou muito de comemorar, de fazer bolo, essas coisas eu nunca tive o Ah, costume. já Porém, vi. este ano eu veio uma gratidão tão grande ao Senhor no meu coração, porque eu sei o que o Senhor tem feito e fez ainda este Amém. ano, tem feito ao longo dos anos, né? Mas em especial do que o Senhor fez esse ano dos livramentos. Eu tenho muito a agradecer ao Senhor, muito, Verdade. muito pela mão dele sobre a minha vida. Eu agradeço a cada um dos irmãos pelo carinho. É uma alegria estar aqui com vocês. Vocês fazem parte da minha vida, né? Também. E a minha vitória é a vitória de vocês. E eu sei que quando Amém. tem as minhas lutas, vocês estão intercedendo. Então, eu sou muito grata, irmãos. Eu sou grata, né, pela nossa igreja, pelo bom dia, pelos amigos, pelos intercessores que às vezes nem a gente aqui no Bom Dia, né, Ju, nem conhece todos Verdade. pessoalmente, mas eu sei que gostam da gente, intercede, né? Quando a gente tem a oportunidade de se encontrar na igreja, vem irmãos e fala: "Ó, eu sou fulano da live", né? E a gente fica feliz. Obrigada, irmãos, pelo carinho Verdade. e pelas orações, pela intercessão, pela minha vida, minha casa. E eu amo vocês. Obrigado mesmo, Ju, por essa manhã. Estou muito feliz de estar aqui. Queria também dar a paz ao Naldo, ao Ederson, a cada um dos irmãos que estão conosco, né? E agradecer a Deus também de fazer parte aqui desta bênção que é o Bom Dia Canaã, que leva a palavra, leva a vida, né? Porque a palavra é vida, irmãos, É isso aí. para tantas pessoas tão longe que a gente nem sabe, né? Até onde vai, mas a palavra do Senhor tem sido
lançada. E essa manhã, Ju, foi um presente estar Amém, aqui. Obrigado por essa amém. oportunidade, por essa honra que é transmitir a palavra do Senhor, né? Deus abençoe, queridos. Amém, é isso mesmo, né? Devemos ser gratos todos os É, dias, né? Não só um ano, né? Um dia do ano, né? Que nós comemoramos o ano de vida, né? O ano é, que nos trouxe Deus à vida, mas todos os dias devemos ser gratos, né? Pelo que Ele tem feito em nossas vidas, é verdade. independente se é só lutas, mas as vitórias vêm também, meus irmãos. Nós Bem, temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mas o nosso foco é realmente o céu, né? O foco do cristão, do evangélico, é o céu. Então, busque realmente o céu, né? E devemos ser gratos. E você já viu, né, Edson? Naldo, não teremos bolo. Como ela disse, ela não é de comemorar e fazer bolo, mas tudo bem, vai. mas eu Um quero dia. comemorar. Ah, entendeu, Ed? A direta, Hoje, então ela quer este comemorar. ano é diferente, diferente, né? Muitos Ah, então tá livramento, bom. tem que ter, né, a gratidão diferente para o Senhor esse ano, É, tem que comemorar, irmãos. se fosse Hoje, fazer quanto um. mais velha a gente vai ficando, a gente vai falando, É, eu preciso comemorar. Realmente é são verdade. vitórias, mais um ano. É, graças a Deus, né? Esse ano eu já vou comemorar Verdade. 52 anos de vida, aliás. Olha Já aí, passei, graças a Deus, né? mais Deus de é meio bom o tempo todo. século. É. Agora você imagine o tamanho do bolo, os quilômetros, né? Se for de gratidão para Deus, né? Os quilômetros de bolo Verdade, que nós temos que fazer, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, e é isso. Sermos é gratos verdade. ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Graças a Deus por isso, manhã alegre, manhã festiva, manhã de vida para minha, para a tua vida, porque essa é a oportunidade, né? Este foi o dia que o Senhor fez. Então se alegre, se regozije na presença do Senhor. E me veio aqui o Salmo 23, né, ao meu coração para estar falando para você. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É isso, meus irmãos, que possamos viver esta palavra cada dia mais. Nada, nada é nada mesmo. Nós não somos nada, mas nada nos faltará também diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, tá bom? Dando os recadinhos aqui desta manhã, hoje nós teremos o clamor às 18 horas, juntamente com o nosso pastor Rogério. Você que pode estar aí presencialmente, ao vivo conosco pelo YouTube, venha, participe, tá bom? Será às 18 horas pelo YouTube, né? Ele estará passando ali ao vivo todas as sextas, todas as quartas-feiras, né? Você é o nosso convidado, você que gosta de orar juntamente com o nosso pastor Rogério. Então, esteja ligadinho hoje às 18 horas. Reforçando também que a torre de vigia continua este mês, meus irmãos, das 7 às 8 da manhã. Isso mesmo, né? Aqui o que antecede aqui a nossa programação, já início ao vivo ali e presencialmente também, você que pode, venha, participe das 7 às 8 da manhã, tá bom, meus irmãos? Quero reforçar também que amanhã, hoje à noite, nós teremos também a oração com toda a juventude da nossa igreja evangélica Canaã. Você que é jovem, está nos acompanhando, venha, participe. Hoje à noite, às 20 horas, na nossa igreja, né, eles estão se reunindo aí em oração pelo Congresso da Juventude, que logo, logo, né, será realizado. Então, venha, participe, você jovem também que gosta de orar. Você vê que hoje a programação está cheia, recheada, né? E principalmente de oração e palavra, meus irmãos, né? Oração pela manhã, bom dia Canaã, à noite oração com o pastor Rogério, nosso início da noite, e a mais à noite às 20 horas a oração com toda a juventude. Então venha, participe em nome de Jesus Cristo. E amanhã, no sábado, dia 21, nós teremos a Noite do Caldo, isso mesmo, né? Dirigido aí por toda a juventude Canaã. Venha, participe você que pode, meu irmão. Amanhã, 21/6, às 20 horas. Se você quiser adiantar e não pegar uma fila ali também na nossa igreja, eles estão vendendo os ingressos pelo link da nossa igreja no site, tá bom? Da nossa igreja. Então, se você quiser antecipar o seu convite, entre no site da nossa igreja, tem o link ali para compra, né, da Noite do Caldo, mas se você também quiser para deixar ali para comprar no sábado, eles estarão vendendo também ali pessoalmente, tá bom? À noite, antes das 20 horas. Então, chegue um pouquinho mais cedo para não ficar aquela fila extensa, né? E você vai poder participar ali
com muita alegria no Senhor Jesus Cristo, juntamente com toda a juventude. Tá bom, meus irmãos? Agora vamos adorar ao Senhor com louvor, né? Adorar ao Senhor juntamente com o Madrigal, que nesta manhã irá ministrar sobre as nossas vidas o tema, o título, Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Então é isso, meus irmãos. Ele quer carregar a minha e a sua dor nesta manhã, em todos os dias desse ano. Que Deus fale ao teu coração nesta manhã. Já já voltamos com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que mensagem maravilhosa, né? Quão bondoso amigo é Cristo. E Ele está aqui nesta manhã, o nosso amigo Jesus Cristo, Ele está aqui consolando os nossos corações, ouvindo, né, o seu pedido, né, aquilo que você tem clamado ao Senhor, aquilo que você tem colocado de diante dele nesta manhã, para que ele possa resolver. Então, ele quer carregar esta dor, ele quer carregar a sua alegria, quer carregar a sua dor, quer carregar a sua tristeza, ele quer carregar as nossas vidas no colo, meus irmãos, com as palmas das suas mãos. E é por isso que ele está aqui. E agora vamos orar para receber a sua palavra, a profecia do Senhor Jesus Cristo, né? Através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale ao teu coração, que Deus te use, Melissa, com poder e com glória nesta manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós estamos, ó Senhor, nesta manhã. Obrigado, Senhor, aqui por mais um ano de vida, Senhor, na vida da Melissa, Senhor.
que ela possa ser abençoada cada dia mais, ó Pai, como serva, como filha, Senhor, como mãe, como esposa, Senhor. Dê graça, sabedoria a ela, Senhor, no seu ministério ali dentro da igreja também. Por onde ela passar, Senhor, ela seja abençoada, levando a tua palavra, Senhor. Levando aquilo que o Senhor colocar no coração dela, nos quatro cantos desta terra, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos por esta manhã, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada família aqui representada, a cada pedido de oração, ó Pai. Tu conheces a necessidade do teu povo nesta manhã, Jesus. Então, vá de encontro, Senhor, através da tua palavra, que a tua palavra transforme, renove, edifique, Senhor. Transforme vidas nesta manhã. Abençoa minha vida, o Ed, Senhor, o Naldo, Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que aqui estão conectados conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Fala aqui conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem a tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa Deus te usar, minha querida. Amém, amém, meus queridos. Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos que ainda estão chegando. É uma alegria estar aqui nesta manhã compartilhando da palavra do Senhor e é sempre com muito temor, né, que eu compartilho porque é dele a palavra, não é nossa e é uma oportunidade, irmãos, uma que não tem nem como agradecer ao Senhor, porque nós não merecemos, né? A palavra do Senhor é santa, ela é pura, ela é verdadeira e ele nos dá esta oportunidade, né? Porque quando a gente compartilha, antes disso o Senhor já falou ao nosso coração e o Senhor falou muito, irmãos, ao meu coração através desta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. E diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aqui, meus irmãos, uma passagem da palavra do Senhor, muito conhecida, né, de um momento, de uma situação que os discípulos enfrentaram, né, uma tempestade, um mar agitado. Já passaram por esta situação num outro momento, né? Teve um momento anterior a esse que Jesus estava no barco, mas estava dormindo, né? E os discípulos ficaram igualmente desesperados, mesmo com Jesus ali, né? Eles acordaram Jesus, porque eles falaram: Senhor, o senhor não está vendo que a gente está aqui quase afundando, né? E o Senhor trouxe o livramento, né? Jesus trouxe livramento, acalmou a tempestade. E aqui novamente, irmãos, diferente daquela, eles passaram por uma situação parecida, mas os ensinamentos, irmãos, que as lutas nos trazem e experiências com Deus são sempre diferentes, né? Tem sempre algo novo que o Senhor quer trabalhar em nós
através das dificuldades, das adversidades que nos sobrevêm. E quando nós lemos aqui esse primeiro versículo, o versículo de número 22, que inicia esta história, este momento que os discípulos passaram, a Bíblia diz que Jesus insistiu, né? Outras traduções diz impeliu. Então é como se Jesus falasse: não tem alternativa, vocês vão entrar nesse barco. Então não foi nada que sobreveio, irmãos, estava tudo de acordo com o plano de Jesus. Tinha algo que o Senhor queria fazer novo ali, observar. Porque, irmãos, a vida com Jesus, a vida de fé é uma vida na prática. Não dá para ficar caminhando com Jesus e só falar: ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é poderoso. Mas vai chegar uma hora que o barco vai chacoalhar e aí nós vamos realmente ver se esta frase que a gente fala na bonança, nós vamos conseguir falar ela na hora da dificuldade. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, quando o barco está agitado, quando você perde o controle. Porque Jesus insiste para eles entrar no barco e diz para eles: a gente se encontra lá. E Jesus foi despedir a multidão. Jesus despede aquela multidão, só que ele vai orar. Ô, irmãos, e é tão lindo ver, né? Eu costumo dizer que Jesus nos deixa várias lições, irmãos, do cotidiano nosso, porque ele acordava cedo, ele ia orar, ele ia buscar, né? A falar com o Pai. E ele vai conversar com o Pai aqui, ele fica muitas horas, porque ele despede a multidão e quando ele vai de encontro ao barquinho, já é madrugada, né? Já estava ali o barco, eles já estavam sofrendo no meio daquela das águas agitadas, dessa tempestade que sobreveio, né, sobre o barquinho. Mas Jesus, irmãos, ele sabe aonde está o seu barquinho nesse mar. Ele sabe exatamente a hora que ele vai chegar. E nessa manhã eu já digo para você, irmão, tenha certeza que sozinho você não está. Sozinho você não vai ficar. Essa tempestade não vai acabar com a sua fé. Essa tempestade, essas situações que você está passando estão te levando para viver experiências maravilhosas com Jesus. Irmãos, e o Senhor falou algo comigo aqui nesse texto que me fez pensar muito, repensar nas minhas orações. Porque a gente, irmãos, quando a gente está numa luta, quando a gente está numa adversidade, a gente só quer que Jesus tire a gente de lá. Jesus me tira, Jesus acalma, Jesus estou angustiada, Jesus estou preocupada, Jesus eu não esperava isso aqui nesse momento. Parece que a gente é pego desprevenido, irmãos, mas está, mais uma vez eu digo, tudo no controle de Jesus. E a gente não entende, a gente não consegue ver aquilo que Jesus está fazendo além desta luta. Porque há algo, irmão, sempre por trás de tudo aquilo que a gente está passando que vai cooperar para o nosso bem, para o nosso ensinamento. E eu achei muito lindo isso, porque quando Jesus perguntou, falou isso comigo, o Senhor disse assim: ouse querer mais de mim. Eu tenho mais. Eu tenho mais experiência para dar, eu tenho coisas espirituais, irmãos, maravilhosas, experiências extraordinárias que Jesus quer nos dar. E a nossa oração é só: me livra, me tira. Mas olha que experiência maravilhosa Pedro viveu aqui. Nenhum dos discípulos viveu o que Pedro viveu. Jesus caminhou sobre as águas, irmãos, e ele aqui não estava usando seus atributos de Deus, porque Pedro também caminhou sobre as águas. Então, Jesus, nesta manhã, está nos convidando a ter experiências extraordinárias com Ele. E como que eu passo a confiar mais em Jesus? Passando por adversidades, irmãos. Porque cada adversidade que a gente passa, a gente vai criando uma confiança, uma fé no Senhor mais firme, mais forte. A fé que nos faz caminhar sobre as águas e ir ao encontro dele. Então, tem momentos que é necessário sair do barquinho do comodismo, da fé costumeira, daquelas orações de sempre, sabe? É sempre os mesmos pedidos, as mesmas coisas. O Senhor falou: eu tenho mais, eu tenho mais. E eu li tantas vezes esse texto aqui, e eu sempre tinha esta visão e esta compreensão
que a gente tem que clamar, e a gente só fica clamando, me tira daqui, Jesus, acalma esse vento, aquieta esse mar. Mas o Senhor tinha algo a ensinar a Pedro aqui. O Senhor tem algo a ensinar a você e a mim. Jesus está te convidando para viver algo diferente. Porque, como eu disse, irmãos, viver com Jesus não é uma fé teórica, uma fé que eu acho maravilhoso quando viver com Jesus quando está tudo dando certo e tudo está acontecendo como eu desejo. Mas uma fé e uma confiança no nosso Jesus, né? Que é o nosso bondoso amigo, nosso Jesus companheiro. Ele é a presença confirmada nos nossos momentos mais difíceis, aonde você pensa, ninguém está me vendo, ninguém pode me ajudar, ninguém sabe o tamanho da dor que está dentro de mim. E só Deus é que sabe, irmãos, o que você passa dentro do seu interior e o que eu passo e o que cada luta vai causando dentro de nós, né? Mas o nosso Jesus, ele tá lá. Ele tá lá exatamente na hora que você começa a afundar. E quando os discípulos, irmãos, veem Jesus, Jesus se apressa para os encontrar ali, ele vem sobre as águas. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Só que os discípulos, irmãos, assim como nós, muitas vezes, a gente não consegue ver Jesus no meio de uma tempestade. A gente se assombra, a gente se assusta, né? A gente se apavora. E quando os discípulos veem que eles vêm de longe, que parecia uma pessoa, algo andando sobre as ondas, eles nunca pensaram que podia ser Jesus, não. O primeiro pensamento foi o fantasma. Então, uma das coisas que as adversidades, irmãos, quer nos fazer perder é a nossa visualização de Jesus conosco. É confundir Jesus com qualquer outra coisa, mas menos o nosso Jesus vindo ao nosso encontro e ao nosso socorro, porque a tempestade ofusca a nossa visão, mas que nessa manhã você possa contemplar e ver que Jesus, aquele que insistiu para você passar o que você está passando, porque quando você vai ver, você já está lá, você já está lá passando. Irmãos, eu estava pensando esses dias, né, falando com os amigos, eu falei, Jesus é tão sabido, porque quando a gente vai entrar num deserto, irmãos, Jesus já vai dando assim umas indicações do que a gente vai passar, né? Eu lembro que um tempo antes, meses antes do meu esposo Deus tirar ele do trabalho, irmãos, ele estava trabalhando, mas nós estávamos vivendo assim um período já de aperto, sabe? E aí, quando a gente foi ver, irmão, a gente já estava dentro do deserto. Então, antes o Senhor já vai te preparando, já vai abrindo o caminho para você já sentir como vai ser. E quando você vê, irmãos, é isso aqui exatamente. Jesus te pôs dentro desse barquinho para você realmente passar por essa tempestade. É uma passagem, é uma experiência. Você não vai sucumbir no meio do mar, irmão. O seu barquinho não vai virar, você não vai afundar, não vai ter perdas, porque quando Jesus nos impele, nos manda, insiste, nos coloca numa situação, ele mesmo vai estar conosco. Ele mesmo vai ser a nossa força, ele vai ser a graça, ele vai ser a presença ali, irmão, do nosso lado. Então não tenha medo, porque esta experiência, este momento vai te trazer experiências lindas e espirituais com Jesus. E quando ele chega ali perto do barco, que os discípulos ficam mais atemorizados ainda, achando que era um fantasma, Pedro, ele é muito ousado, irmãos. Pode falar o que for de Pedro, que, né, tem pessoas que criticam tanto, mas Pedro tinha uma ousadia que é rara, irmãos. É raridade. Porque aqui, todo esse cara atemorizado, e ele falou, Jesus falou, sou eu. Calma, sou eu aqui. E ele diz, Senhor, se é o Senhor, eu quero ir aí. Eu quero ir aí. Irmãos, então Pedro foi o único que ousou sair daquele barco do desespero. E o Senhor, nesta manhã, está dizendo: sai desse barco. Venha caminhar comigo sobre as águas, venha viver experiências novas.
Venha, irmãos, se aprofundar nas maravilhas de Jesus, nas maravilhas de Deus. Irmãos, e eu comecei a relembrar tantos momentos do que a gente passa de dificuldades, e a gente sabe que Deus é provedor, a gente sabe que Deus dá vitória, mas mesmo assim o nosso coração ele fica temeroso. Mas nesta manhã, comece a olhar além, compreenda além de uma tempestade o que o Senhor está fazendo em você. E não tenha medo de você viver coisas novas. Porque, irmãos, nós vivemos com Jesus, que Jesus ele era destemido. Ele não tinha medo de desafios. Irmãos, ele deixou uma glória para vir aqui nessa terra. E eu já disse isso aqui, que Jesus não teve ninguém aplaudindo ele na Via Dolorosa, Júnior. Tinham os zombadores, tinham os desertores da fé, que deixaram ele de lado. Deixar, não é possível que esse aí é o Jesus que vai me salvar, que está apanhando, que está carregando uma cruz, que está ensanguentado. Ele não teve ninguém que foi lá entregar uma mensagem para ele. Ó, Jesus, pensa no depois. Não, irmãos. Ele foi porque ele tinha um propósito. E a gente precisa se apegar ao propósito, irmãos. A responsabilidade que Jesus nos deu. Jesus deu uma responsabilidade para cada um que está vivo na face dessa terra. Não tem uma pessoa, irmãos, que Jesus não tem um plano preparado. Só que a gente precisa entrar no caminho da obediência e a gente caminhar por nível diferente de fé. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o justo, lá em Hebreus, viverá pela fé. Como está nossa fé, irmãos? O barquinho muitas vezes precisa chacoalhar para a gente ver como está a nossa fé. E ainda aqui, Júnior, pela segunda vez, parece a mesma prova, mesma tempestade que eles passaram uma outra vez. Mas ainda Jesus o chamou de homem de pequena fé. E eles já tinham passado uma tempestade. O que Jesus fez, irmãos, naquele momento? Deu ordem ao vento e ao mar naquela outra situação. Então aqui a diferença é que Jesus, desta vez, não estava presente. Mas a entrada triunfal de Jesus ali foi tremenda. Ele veio caminhando sobre as águas. Jesus sempre vai fazer algo na sua vida que você nunca viu. Irmão, foi inédito. Jesus caminhou sobre as águas. A Bíblia não vai contar de novo que ele ficou andando sobre as águas. Não, foi aqui. Os discípulos precisavam ver o que é Jesus, quem é Jesus e o poder que ele tem. E ele é poderoso nessa situação que te abala, nessa situação que está te chacoalhando, é caminho para Jesus chegar e te dar uma nova experiência com ele, diferenciada. Irmãos, tem os crentes diferenciados, irmãos, não dá para. Tem gente, irmão, que você chega perto, tem uma fé tão grande que te inspira, fala, não. Se Deus fez na sua vida, Deus vai fazer na minha. Irmão, creia que Deus é poderoso. Ele não tem limite de milagre. O poder dele acabou. O poder dele diminuiu. Não, irmãos, ele é Deus. Ele continua cuidando e caminhando sobre as águas. Ele é poderoso. Mas o que cabe a mim é você. Quando ele dizer venha, venha. Queira mais de Jesus. Queira mais dele, irmão, porque ele tem a mais. A gente só pede coisas. Ai, Senhor, me livra, me tira. Irmãos, atrás disso tem um Senhor Jesus que quer que você venha com ele sobre as águas. Aquilo que ele estava vivendo ali, fazendo, você pode fazer, Pedro. Vem. Você quer, Pedro? Venha. Por quê? Porque eu sou Deus que posso fazer. Eu posso te trazer sobre estas águas. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, irmãos, desce. E ele vai de encontro a Jesus. E ele começa a caminhar. Irmão, pensa que coisa extraordinária, irmãos. Isso aqui é verdade. É uma verdade. Isso aqui não é história com E. É uma história com H. Ela é verdadeira. Ela aconteceu. Ele começou a andar sobre as águas e foi em direção a Jesus. Ele entendeu a oportunidade. Irmãos, se eu falo porque, irmãos, a gente se conhece, a gente fala, eu tenho fé, eu ia sobre as águas.
eu talvez seria o discípulo que estava lá no barco e ficou gritando. E o Pedro, não, ele viu uma oportunidade de viver com Jesus aquilo que Jesus estava fazendo. Nesta manhã, o Senhor está te chamando para mais profundidade, para caminhar com Ele sobre as águas. Sair da oração costumeira, de só pedir o livramento, mas falar: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim viver aqui de extraordinário? Abre os meus olhos, eu quero ver, eu quero sentir. Porque Jesus, irmão, passou tanta luta, tanta coisa, e ele foi até o fim. Ele não teve ninguém incentivando, como eu disse. Ele tinha a ordem do Pai, o compromisso com Deus, o compromisso com a humanidade, de estar aqui, irmãos, passar por essa terra e morrer na cruz, inocente por nós. Mas ele foi até o fim. Jesus está te chamando para algo novo. Eu tenho experiência nova. Ai, às vezes, irmãos, a gente está há tantos anos caminhando com Jesus que a gente pensa que a gente nunca vai viver algo novo. Aí o barco vem e chacoalha. Não é, irmãos, para outra coisa a não ser você viver coisas novas. Às vezes você prega tantos anos, você pastoreia tantos anos, você faz algo para Jesus por tantos anos e tá tranquilo. E essa semana, irmãos, na segunda-feira, o pastor pregou sobre isso. Ele nos incomoda, irmãos. Ele tira a gente da zona de conforto do nosso comodismo para nos acomodar. Eu achei isso muito interessante, porque o Senhor mexe conosco para nos acomodar, nos pôr no lugar desejado por Ele. Então, o Senhor tem coisa nova, tem experiência nova, mas você e eu queremos viver isso. Nós queremos viver isso. Jesus já me perguntou por esses dias: o quanto você quer viver o que eu tenho para você? Ah, Senhor, eu quero viver suas promessas. Então, irmãos, vamos sair da zona de conforto, vamos aceitar aquilo que vem nos acontecendo, irmãos, no sentido de compreender que Deus tem além, coisas além por trás das nossas lutas, das nossas adversidades. Irmãos, e eu lembro quando uma época que quando meu esposo foi pastorear a segunda igreja, irmãos, nós perdemos tudo, né? Eu falo que a gente ficou devendo para duas pessoas, Deus e o mundo, porque foi assim, um prejuízo enorme, um calote muito grande que a gente levou da nossa empresa, na nossa empresa, e a gente padeceu muito, irmãos, a gente sofreu muito, e a gente perdeu os nossos recursos, né, naquela época, e isso já há mais de 10 anos atrás, mais. E a Rebeca tem 17, mais uns 15 anos atrás, praticamente. E aí, queridos, o Senhor nos sustentou através de duas faxinas que eu fazia na semana, porque as portas se fecharam para o meu esposo, a gente ficou pagando dívidas. E eu falei: Senhor, o que é necessário agora, irmãos? E quando é necessário a gente dar um passo atrás, quando é necessário a gente trabalhar, fazer aquilo que você nunca fez, irmão, vai e viva essa experiência. Porque até hoje eu não sei dizer como não faltou nada dentro do meu lar, porque era o próprio Deus sustentando. Irmãos, e a gente pastoreava longe daqui e da onde eu moro, e nem a gasolina o Senhor deixou faltar. E através desse valor, dessas duas portas que Deus abriu, o Senhor nos mantinha, porque o Senhor é aquele que nos impele a entrar no barco, é aquele que cuida de cada detalhe. Estava tudo, não estava nos nossos planos passar por isso, mas estava nos planos de Deus. Porque como eu posso, irmãos, falar de fé se eu ainda não tive experiência com Jesus? Hoje eu posso dizer para você, eu posso dizer, não vai faltar nada, irmão. Jesus vai estar exatamente onde você precisa, a hora que você precisa. Você pode passar períodos diferentes do que você vivia, mas o Senhor está com você da mesma maneira. Ele não te abandonou, ele não vai te deixar. E Ju, quando Deus me deu essa palavra, o Senhor abriu meu entendimento para essa forma aqui, né? Que Jesus, irmãos, ele está sempre no nosso ponto de desistência. Quando a gente vai falar, eu estou afundando, eu estou desistindo, agora Jesus está lá, nesse exato momento, assim como Pedro clamou, ele falou: Jesus, me socorre. Ele começou a afundar. Imediatamente, a Bíblia diz aqui, irmãos, no verso 31.
imediatamente Jesus estendeu a mão. Então Jesus estava do lado de Pedro. Jesus está do seu lado aí, onde você pensa, é hoje, missionário. Eu liguei essa live aqui, eu estou assistindo essa palavra, mas eu já tinha desistido. Eu estou assim por um fio. A minha fé, eu não tenho mais fé. Parece que essa luta está tirando minha fé, está tirando meu prazer de viver. Essa luta parece que tá, eu estou igual Pedro afundado e não estou sentindo ninguém me puxar para cima. Mas nessa manhã, através dessa palavra, eu digo para você, Jesus está do seu lado exatamente nesse momento, onde você pensa que não tem mais estrutura para caminhar, onde você pensa que você não vê saída. Você não vê ninguém te olhando com compaixão. Porque, irmãos, às vezes você entra e sai na casa do Senhor, as pessoas às vezes não têm aquela. Irmãos, é tanta correria. É uma correria que você não para olhar nos olhos de alguém, de perceber que a pessoa precisa de um abraço, precisa desse estender de mão. E hoje Jesus está fazendo isso na sua vida e ele nos deu poder e autoridade de fazer isso na vida de outro. Se você pode aliviar, estender a mão, tirar a pessoa daquela situação, faça isso, irmão. O nosso Deus tem o poder de fazer, mas ele também nos deu poder para que a gente também ajude outras vidas. Às vezes é um abraço, é uma palavra, é um olhar, né? E eu achei interessante, irmãos, porque essa semana, num dia, foi acho que no culto mesmo da segunda-feira, eu olhei para uma amiga e aí o Senhor tocou no meu coração e eu estava ali fazendo ali os caldos na igreja e o Senhor falou, vai lá abraçar ela. E eu saí e eu falei, amiga, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí o Senhor já tinha me mostrado que não estava bem. Eu falei, não está bem, né? E aí eu fui lá e dei um abraço nela, irmãos. Aquele abraço, sabe assim, que você abraça a pessoa, irmãos, e foi tão, tão bom, porque foi bom, é bom para quem abraça e para quem recebe, porque é um ânimo, é um assim, eu estou vendo, as pessoas veem. Irmãos, é bom você ser notado e notar alguém, porque às vezes é isso, o braço estendido puxando alguém que está afundando é alguém dizer a paz do Senhor, irmão. Conversar com uma pessoa, ter tempo para conversar. Nós estamos ali servindo, mas também para servir, né, com um abraço, com uma palavra, de tantas formas a gente pode servir. Deixa Deus te usar, irmãos. Pare de olhar só para a sua tempestade. Tem muita gente passando tempestades que quando você vai ver a sua é só uma garoa. E tem pessoas realmente com o barco chacoalhando muito mais, que precisa de um socorro, de uma palavra que você já tem, da experiência que você já tem com o Senhor. E então Jesus, irmão, estava ali exatamente no ponto de desistência de Pedro. Imediatamente o Senhor o levanta, tira daquele lugar. E quando o Senhor falou isso para mim, irmão Júnior, meus irmãos, sobre que Jesus ele está sempre no nosso ponto de desistência, veio à minha mente, eu comecei a pensar, né, em irmãos aqui da Bíblia, né, queridos irmãos aqui, que passaram por situações assim, e Jesus estava lá, irmão. E o Senhor trouxe ao meu coração a lembrança de Elias. Irmãos, Elias, ele foi e lutou com 850 profetas de Baal. E de Azera, né? 401, 400, e foi aquela situação, aquele desgaste, irmãos. Aquele desgaste físico, espiritual, emocional, de viver num tempo e viver em um ambiente hostil, de pessoas com a fé fingida, porque eles estavam ali vivendo como povo de Deus, mas não tinham mais compromisso com Deus. Irmãos, isso trazia um peso espiritual para a vida de Elias, porque ele estava sempre em confronto. A hora que chegou uma mensagem de Jezabel, e parece que a gente fala, nossa, mas Elias era tão corajoso, a voz de uma mulher. Irmãos, quando você está num desgaste muito grande e você recebe uma palavra, uma ameaça, ou alguém falou algo de você que não é verdade, aquilo te abate num nível que você às vezes nem espera. E acontece porque nós somos barro. Então, o que, que ele faz, irmão? A Bíblia diz que ele entra no deserto, não foi Deus que colocou ele no deserto. Ele entra. Ele entra, a Ju começa a fugir. E fala o quê? Ela vai me matar. Irmãos, um homem que sabia quem Deus era. Tem hora que a nossa carne se abate.
E quando ele está ali, fraco, Júnior, da caminhada, cansado, né? Quem aparece ali para ele, irmãos? Um anjo cuidando dele no deserto. Ju, ele precisava do quê? De alimento. Está lá o alimento. Então, aonde Elias era o ponto de desistência dele, era também o ponto de dependência de Deus. Deus nos leva, Ju, muitas vezes, ao nosso limite para nos mostrar o nosso ponto de dependência. Porque tem hora que a gente está andando com Jesus, a gente acha que a gente está forte o tempo todo. E o Senhor vai nos mostrar e nos levar ao nosso ponto de dependência. Não é independência, irmão, nós somos dependentes de Jesus o tempo todo. As lutas vêm, irmãos, os barcos vai chacoalhar, a tempestade vai vir, mas também aonde você acha que é o seu ponto de desistência, para Deus é o seu ponto de dependência, aleluia, é onde você mostra que você precisa dele, e a gente vê, eu preciso de Jesus. Eu posso orar por muitas pessoas, irmãos, ver milagres, Deus me usar na palavra, onde for, irmão, mas nós somos dependentes dele. Então, se você precisa de ajuda, clame nessa manhã, porque Ele está aí do seu lado. Ele está te erguendo hoje, te tirando desse sentimento de sempre estar para trás, sempre perdendo, sempre não entendendo, o Senhor tem mais para você. Ele quer que a gente queira esse mais. E Elias, irmãos, estava no ponto de dependência dele, quebrado. E ali não foi o anjo do Senhor? E chegou até lá e entregou o alimento para ele, e ele dorme de novo, e o anjo toca ele de novo, porque aquilo não foi suficiente para ele, Júlio. Ele precisou de um segundo toque. Coma e beba, porque a sua caminhada é longa. E ele teve uma experiência maravilhosa com Deus na caverna, porque ele foi para uma caverna fugir, e o Senhor foi com ele, caminhou todo o deserto com ele, porque Deus ia se apresentar de uma maneira que ele não conhecia. O Deus que vai no nosso dia, no nosso pior dia, Ju, ele está lá. No dia que a gente não quer que ninguém nos veja daquele jeito, não. Missionária Melissa, num dia desanimada, sem fé. Parece, irmão, que a gente é assim, a gente tá, parece que está sem fé. E aí o Senhor vem e mostra, não, há uma fé dentro de você. E ele vem resgatar. Ele vem resgatar fé nessa manhã. Aleluia! É um resgate de Deus para nós, para a nossa fé, para a nossa confiança. E o Senhor me leva, Júnior, para o momento que os discípulos, quando Jesus morre ali, se entregue na cruz, dá 3 dias de silêncio. E os discípulos não entendiam nada. Eles viram Jesus ressuscitar, porém o que eles fazem? Eles voltam para o mar. E Jesus está onde, Ju? Exatamente no ponto de desistência dele. Era também o ponto de dependência de Jesus. Por quê? Porque quando eles estão ali pescando de novo, mesma situação, eles já tinham vivido aquilo antes de se encontrar com Jesus. E Jesus vai lá resgatar a fé, colocar eles no caminho de novo. E eles não pegaram nada de novo, Ju. E tá lá Jesus gritando da praia: vocês pegaram alguma coisa? Nada. E Jesus já tinha o que assando, irmãos? Peixe e pão. Eles não esquadrinharam aquele mar, não acharam um peixe. Então, o que você precisa já está na mão de Jesus. Jesus está resgatando a tua fé. Irmãos, e o Senhor está visitando gente que vai ter esse sobrenatural. Jesus vai te surpreender. Jesus não fica só falando, não. Ele traz sinais, ele mostra que ele é Deus na nossa vida. É um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que ainda trabalha em nosso favor. E ele foi resgatar ali Pedro novamente, irmãos. Pedro na história, porque Pedro negou Jesus. Depois dessas experiências lindas, Pedro subiu, irmãos, no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus revestido com a sua glória. E ele ainda assim falhou. Nós vamos falhar, mas o Senhor estará lá em todas as vezes.
Nós precisamos, irmãos, parar de fazer aquela cara de nada me atinge, nada me acontece, nada, e realmente mostrar a dependência de Jesus, porque é nessa hora que ele nos resgata. Enquanto você não aceitar as provações que ele está te colocando para te moldar e ficar lutando e ficar querendo manter uma aparência que não é isso que Jesus quer. Fé não é manter aparências, irmão. Fé é crer naquilo que eu não estou vendo, mas eu estou já recebendo. Por quê? Porque Jesus falou. Não é fazer cara de bravo, irmãos, não é nada disso. Depender de Jesus, irmãos, é reconhecer as nossas limitações. A gente entender que a gente não vai estar sempre bem, mas quando nós estivermos no nosso dia mal, ele vai estar conosco. Assim como esteve com Elias, assim como esteve ali com seus discípulos na beira daquele mar. E eu encerro dizendo aqui, irmãos, em Isaías 43. O que Isaías diz ali? O próprio Deus falando através de Isaías, né? Se vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Não é? Se passares pelos fogos, também ele não te queimará. O Senhor é a presença confirmada nas nossas lutas. Aqui, lá em Isaías 43, se os irmãos forem ler, não está dizendo eu te livrarei das águas, eu te livrarei de todos os momentos de dificuldade. Não. É a presença confirmada dele, né, Ju? E tem que nos bastar. Tem que nos bastar. Jesus está ali. Ele está com os olhos em você. Ele sabe exatamente em que momento da sua luta você está. Então, quando ele diz aqui no Isaías 43, ele está dizendo: você vai passar pelas águas, mas você não vai se afogar. Por quê? Irmãos, Deus dá um pulmão aí que a gente não vai engolir água, não. Você vai passar por essas águas e vai louvar o Senhor. Você vai passar pelo fogo. Ele não vai te queimar. Isso é impossível de acontecer, né, irmãos? Mas com o Senhor Jesus, ele te faz a prova do fogo. Você vai passar e a experiência vai ficar. Então, queridos, que nesta manhã você guarde essa palavra, que a graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é nos seus dias de glória, não, nos dias que a gente recebe vitória. Então, irmão, nossa, meu Pai, é uma alegria maravilhosa. É um prazer maravilhoso. O Júnior já começou dizendo nessa live: nós temos lutas, mas temos vitórias, irmãos. Nós temos vitória. Ouse querer mais, irmãos. Ouse querer mais de Jesus, que Ele quer te dar experiências maravilhosas. Então, querido, não tenha medo. Ouse querer mais. E eu escrevi aqui, irmãos, que o Senhor falou comigo: avançar pode até doer, mas parar mata, irmãos. Então vamos avançar. Como Paulo fala aos Filipenses, né? Prossigamos para o alvo. Vamos prosseguindo, irmãos, porque tem coisas lindas através das lutas que a gente passa. E a gente tem testemunhos, né, Ju, de grandes livramentos, provisão, né? Justificação da parte de Deus. Irmãos, deixa Deus fazer por você. Tem um momento que a gente tem que se render, Senhor. Eu preciso do teu socorro. E Jesus está indo ao seu encontro nesta manhã e te erguendo, irmãos, erguendo, trazendo aí de novo a tua confiança, a fé nele, porque ele é um Jesus que está sempre do nosso lado. Bem, queridos, vamos orar e apresentar cada um dos pedidos desta manhã, que eu tenho certeza que o Senhor entrará com vitória. Ele trabalha, irmãos, por nós, pelo seu povo. Você nem sabe do que Deus já te livrou esse ano. Daquilo que eu sei, eu já sou muito grata e nem tem como agradecer, irmãos. Não tem como a gente agradecer, mas a gente se esforça e diz obrigado, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, para o que o Senhor precisa de mim aqui na terra, porque é um propósito de Deus para nós estarmos aqui, né? E eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por mais um ano de vida, irmãos, e eu falo para vocês, eu amo viver. Eu sei que vai ter o dia da gente partir daqui e estar na eternidade com o nosso Deus, mas como eu amo viver, porque Deus é conosco. Deus cuida de nós, irmãos. Não tem nada melhor do que viver com Jesus. Se você ainda não tem ele, eu tenho certeza que você não tem razão para viver. Talvez hoje você esteja procurando uma razão. Jesus é a razão da nossa vida.
Ele é a nossa alegria. Irmãos, a gente pode não ter e passar momentos de tanta dificuldade que a gente não tem aquilo que a gente gostaria talvez de ter, mas Jesus na nossa vida preenche todos esses vazios, todos. O que às vezes você está achando, aí eu só vou ser feliz a hora que Jesus me der tal coisa, a hora que Jesus salvar o meu marido, irmãos, são realmente alegrias, mas são passageiras. A nossa verdadeira, irmãos, razão de vida e que preenche a nossa vida é ter Jesus. E se o seu coração hoje está sem esperança, eu falo para você, e você pode aí escrever nessa live, se você quiser aceitar Jesus hoje, quer retornar para os caminhos do Senhor, se alguém retorne hoje, porque o prazer de viver só tem quem tem Jesus. Não está nas coisas, porque, irmãos, coisas vêm, coisas vão. Eu já perdi carro já voltou. Eu já perdi tantas coisas e o Senhor trouxe de volta, trouxe em outras versões. Irmãos, isso vem e vai da nossa vida, mas nunca perca Jesus. Esteja sempre buscando Jesus e receba Jesus na tua vida nesta manhã. Você que ainda não o tem como Senhor, receba Ele nesta manhã, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, assim como muda as nossas todos os dias, irmãos. Aqui você não está vendo pessoas imbatíveis, não. Você está vendo pessoas que dependem do nosso Deus, porque nós temos os dias difíceis como todo mundo tem, mas nós temos um Jesus presente e ele quer se apresentar para você. Atrás dessas todas essas coisas que você está pondo na frente, que vai te trazer alegria, não vai. O que vai te trazer alegria é a presença dele na tua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos porque tu és o Deus conosco. Quando a gente pensa que não há nada, ninguém nos vendo, Senhor, o Senhor é o socorro presente na nossa angústia. E eu tenho certeza que vidas nesta manhã estão sentindo, Senhor, a tua presença, o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas a sua graça, Senhor, ela nos alcança todos os dias e mais uma manhã, mais um dia, mais um ano, Senhor, a tua graça nos alcançou. Eu te agradeço, Pai, porque a minha história não seria essa. De amar o Senhor, de estar na Sua presença, Pai, de tantos livramentos que o Senhor deu. Se não fosse a Tua graça ter alcançado a minha casa e a minha família. Eu te sou muito grata, Senhor, porque o Senhor ainda liberta famílias, o Senhor liberta filhos, o Senhor ainda liberta de vícios, assim como o Senhor nos libertou a minha casa, o meu pai, a minha mãe, Senhor, os meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus que continua salvando e mudando histórias. Muda histórias, Senhor, muda trajetórias, porque nenhuma, Senhor, sentença do inimigo é definitiva quando nós abrimos a porta da nossa vida, do nosso coração para o Senhor entrar. Aleluia! O Senhor muda, o Senhor faz novo, o Senhor resgata nesta manhã. Oh, Senhor, dá razão de viver, ó Pai, alegria, ânimo novo nesta manhã, para vidas aqui, porque o Senhor é o único motivo e razão de alegria nessa terra. Alegria plena e completa é só com o Senhor na nossa vida, Pai. Nos ajuda, segura na nossa mão, Pai, nos nossos dias difíceis, nos nossos dias, Senhor, que a gente parece que está afundando, porque a gente olha para as lutas, para o vento, mas que o nosso olhar esteja para o seu olhar, que nós possamos continuar olhando para ti, Senhor, e assim caminhar sobre as águas, caminhar sobre as nossas dificuldades, Senhor, e nos aprofundarmos em ti, Pai. Obrigada, Senhor. Minha palavra hoje é só agradecer, Senhor, só agradecer por cada vida que está aqui, pelos meus amigos nesta live, Senhor, pela vida do Ju, Senhor, da Dani, dos meninos, continua abençoando ele, Senhor, o ministério dele, fortalecendo, Senhor, usando ele nessa terra, Pai, como instrumento, Senhor, porque ele é bênção em nossas vidas, Pai. Continua fortalecendo o Ederson, o Naldo, Pai, a cada um dos irmãos desta live, sejam alcançados, Senhor, pela tua graça nesta manhã e que haja testemunhos de vitória para a glória do teu nome, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Ju. Amém. Amém, Mê, graças a Deus. Boa foi esta palavra aos nossos corações nesta manhã.
É isso, meus irmãos. Pise nas águas. Esta é a palavra do Senhor. E eu lembrei de uma canção que tem por título este, né, este tema, Pise nas águas. E ela diz assim, ó, Jesus nos permite ir caminhar de encontro a ele sobre as águas, no mar sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, tudo logo vai passar. O que deves olhar é só para Jesus. E aí diz aqui, ó, pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, ele te estende a mão. Venha sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Oh, glória! É isto, meu irmão. Esta é a mensagem de Deus para mim e para a tua vida nesta manhã. Coloque a tua fé em ação. Pise nessas águas sem temer, sem temor, né? Vá de encontro ao Senhor Jesus. Esta é a palavra para esta sexta-feira, para finalizarmos esta semana. Deus vem falando aos nossos corações desde o início desta semana para colocarmos a nossa fé nele, né? De orarmos sem cessar, simplesmente isso, de usarmos a nossa fé. E isso aqui que Pedro usou também, teve o medo, mas ele teve fé também. Depois que ele viu que era realmente Jesus, ele falou: eu vou de encontro a ele. Eu vou colocar a minha fé em ação e vou de encontro a ele. Mas no momento que ele esmorece, Jesus pega na mão dele e levanta ele. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida nesta sexta-feira. Se você estiver naufragando aqui nesta manhã, meu irmão, Jesus está pegando aí na tua mão, né? E te levantando e dizendo: caminha mais um pouco que eu estou contigo. Se levante, não se deixe levar pelas angústias, tristezas desta vida. O impossível eu posso fazer. Por isso, caminhe somente mais um pouco sobre as águas, meus irmãos. Não importa a tempestade que estiver, não importa. Deus vai te levantar, Deus vai te pegar pela mão e caminhar contigo em o nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Que dia festivo, que dia alegre e uma palavra poderosa para as nossas vidas. É isso, colocarmos a nossa fé em ação. Coloque, meu irmão, deposite a sua fé em nome de Jesus, no bondoso amigo que é Jesus Cristo. E ele vai carregar as nossas dores, as nossas decepções, em nome de Jesus. Amém? E eu já quero ouvir, ó, as suas considerações finais nesta manhã, por favor. Ah, é só agradecer, né, irmãos? Agradecer por essa oportunidade, Ju, obrigada. Agradecer tudo que o Senhor tem feito, né? Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelos barcos chacoalhando que tem me realmente me feito pular para É fora do verdade. barco, porque esse é um pular bom, né? Para ter experiências, não de um vou sair do barco, vou desistir, não, irmãos. É, É um descer do barco em direção a rumos a direção de novas experiências. Amém, queridos? Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Então, eu só tenho a agradecer a cada um dos irmãos, agradeço já cada felicitação aqui, que Deus amém. abençoe. E o maior presente, irmãos, é a oração, né? Que os irmãos, eu peço que os irmãos continuem orando pela minha vida, minha família, né? Para que o Senhor continue nos sustentando a cumprir os seus propósitos, né? Que todos nós, como eu disse, temos. Deus abençoe, Ju, você e sua família, que são bênçãos demais, amamos muito, amo Amém. vocês. Ederson, Naldo também, amigos queridos do coração, sempre com a gente aqui, né, trabalhando para o Senhor, e é muito bom estar com vocês, companheiros de obra que eu amo muito, o pastor Eduardo também que não está, mas que também tem sido bênção, né, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, né, por esta palavra, por este carinho que você tem por nós também. A recíproca é verdadeira, tá? Pelo Amém, carinho, pelo amor, nós amamos você e sua família também, em nome de Jesus, amém. tá? E às vezes os irmãos aí estão perguntando: mas que barco que é esse que eu tenho que sair dele? É o barco das suas angústias, meus irmãos. É, É o barco do seu mundo. O mundo que do você fez desespero, é o mundo das suas tristezas, né? Daquilo, da sua vontade, né?
de não sair do querer da sua vida e não permitir o querer de Deus. E o querer de Deus é que você saia deste seu barco aí e encare as ondas, encare, né? Porque ele estará ali te esperando para te pegar na mão e dizer: agora sim, agora você está no meu controle. Se você estiver afundando, É meu irmão, eu verdade. estou aqui, ó, eu estou aqui, agora sim. Se você saiu desse barco aí da sua vida, que são as suas vontades, o querer, né, da sua própria, saia, porque aí você vai entender que aí você vai estar na direção de Deus, caminhando ao encontro dele. E Verdade. se você realmente for afundar, ele vai estar ali para pegar na sua mão e te levantar e diga assim: tá vendo? Não temas, eu sou contigo. E é isso que Deus tem Aleluia. para nós. Que Deus É abençoe em nome de verdade. Jesus. Coloque a mão no teu coração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Dizemos juntos: amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Bom demais estar aqui com você nesta sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e creia no poder de Deus na sua vida, na sua família, nas Amém. demais coisas, porque Ele está contigo em todos os momentos. Deus abençoe. Curta o seu dia, aproveite o seu Amém. dia, Obrigada. seja feliz nesta sexta-feira diante daqueles que te amam aí, que são as seus familiares, né? Seu esposo, seus Amém. filhos, e a todos nós também que te amamos, que você aí desejamos um feliz dia para você, em nome de Jesus. Amém. Edinaldo, Deus Obrigada. abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, meu irmão. Aproveite este final de semana, porque tem muitas atividades também na nossa igreja. A Noite do Caldo, né? Hoje à noite, oração, clamor juntamente com o nosso pastor Rogério, culto da família no domingo, na segunda-feira, o culto do Espírito Santo, recheado de programação a nossa igreja. Que Deus abençoe a Verdade. sua vida, em nome de Jesus, um final de semana abençoado e fica tranquilo, viu? Jesus está aí, ó, te esperando sair desse teu barco. Deus abençoe. Tchau, tchau. Verdade. Shalom, shalom.